Olá, senhoras e senhores, começando mais um debate por Santa Catarina, aqui na Jovem Pan News Criciúma, na RCO e também para todo mundo pelo YouTube. Já dividindo tela aqui comigo, o nosso querido Dom Schiavi, lá no Alto Vale, no norte do estado. Vamos trazer todas as informações. O Dom está abastecido de muita informação da nossa política regional, da nossa política local, e também vamos repercutir aqui a questão estadual, nacional, operação do GAECO em muitos municípios de Santa Catarina. A Polícia Civil e o Ministério Público seguem a todo vapor, lutando, batalhando contra a corrupção, coisa que não é exclusividade de Santa Catarina, mas aqui se combate. Corrupto bom é corrupto preso. Estamos também na expectativa em relação à situação da Venezuela, né? Uma situação, vamos ser sinceros, não é surpresa nenhuma, né? Eu não imaginava que teria uma eleição democrática na Venezuela e, para mim, pelo menos, não há dúvida, não resta dúvida de que há manipulação, sim. Se não for, só tem duas opções lá na Venezuela: ou manipulação ou ameaças, e aí o cara tem aquela questão dele forçar, né? Ele não manipulou o resultado, ele não pegou e botou mais votos para ele, mas ele coagiu. Ou é manipulação ou é coação. Só vejo essas opções lá para a eleição da Venezuela. Mas quero cumprimentar você, Dom Schiavi. Seja bem-vindo. Como é que vai, meu amigo? Cheguei em cima do laço com muita notícia boa. Foram 6 cidades na região em 2 dias: São Francisco do Sul, Barra Velha, Joinville, Penha, Navegantes e agora Balneário Camboriú. Então tem muita notícia fresquinha chegando aí nos bastidores do poder para toda Santa e Bela Catarina. E sem contar nesse absurdo que nós estamos bem por dentro ali. Estivemos com vários amigos venezuelanos falando em loco, algum deles fiscais, dando uma vitória esmagadora para o concorrente de Maduro. De repente, 10h36 da noite, um apagão cibernético e volta de madrugada com uma vitória de Maduro. Muito estranho. Mas quero saudar ele, Fabiano Rambo, o nosso querido Rambo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Tudo bem, tudo ótimo. Satisfação. Tudo ótimo, graças a Deus, meu amigo. Ah, que bom, hein? Satisfação estar com vocês mais uma vez, especialmente nesse período que estamos nos aquecendo para as eleições, né? E é um período bastante interessante jornalisticamente, mas tem as eleições na Venezuela, tem a questão das polêmicas que envolvem todo o contexto político estadual, além, é claro, do nacional, que sempre nos dá bastante pautas, né? Mas esta eleição, Almir Henrique, vou lhe contar que nunca foi tão difícil, como a gente diz no jargão aqui do Sul, né? Atar a carreira para dar largada nas eleições, como está nessa eleição de 2024, hein? Vou lhe contar. Ô, Fabiano, eu já queria começar te perguntando, porque eu conversava com o Pedro, o nosso produtor, agora há pouco aqui nos bastidores, e eu estava falando aqui em relação ao prefeito de Cocal do Sul, que está envolvido naquela mesma operação que o prefeito de Pinhalzinho também foi detido, enfim, já estão em liberdade. Porém, há agora as convenções partidárias até o dia 5, que já é nessa semana que vem agora, e há a homologação que precisa ser feita até o dia 15 dos candidatos para a próxima eleição. Como é que está a situação do prefeito de Pinhalzinho? Você tem essa informação? Você teve com ele, teve uma entrevista exclusiva com ele, onde ele abriu o coração, onde ele falou de muitas situações. Você tem essa informação de como é que está a relação dele? Porque eu creio que, de acordo com como for a situação dele, se refletirá aqui também em Fernando de Favre. Sem dúvida. No caso do Mário Afonso Wojteksen, o Sena, ele já foi à reeleição, inclusive fazendo uma reeleição histórica, com o maior número de votos da diferença que se registrou em eleições aqui no município de Pinhalzinho. E ele está em casa, né, mas já circula, já está, né, obviamente, precavido por causa das cautelares, né, mas ele está circulando na cidade, está conversando com algumas pessoas, tendo a chance de explicar a sua versão da operação, o que efetivamente aconteceu, enfim, né? Mas, obviamente, que ele deverá participar da eleição, né, como algum defensor da coligação da qual o PSDB, o seu partido, fará parte, que aqui no caso de Pinhalzinho é junto com o Progressistas,
com o PSD, com o PL, com o União Brasil. Então, essa é a composição e, obviamente, né, esta composição tem no prefeito Sena o seu maior cabo eleitoral. E ele tem a expectativa, Almir Henrique, de retornar à prefeitura até o mês de setembro. Então, deve ser por aí o retorno do prefeito às suas funções na municipalidade, mas ele está bem, está sereno, está calmo, inclusive trouxe alguns detalhes da sua prisão, algo, viu, Almir, realmente impressionante. Até mandei Você pode falar algumas coisas para a gente aí? Claro que sim, claro que sim. Bom, vamos começar da seguinte forma. Ele relatou aqui em vídeo, distribuído até a própria comunidade, como foi a sua prisão. Ele foi preso no dia 19 de junho, juntamente com o prefeito Faveri, tá? E os demais prefeitos. Ele estava em Florianópolis em missão oficial. Foi preso por volta das 6 horas da manhã, levado até o fórum da comarca de Florianópolis, onde houve audiência de custódia. Ele não teve acesso a sequer dar um telefonema, que é tradicional, tá? A qualquer tipo de preso, seja ele preventivo ou em flagrante, é um direito. E o mesmo deve ter acontecido com o prefeito Faveri, né? Ele não pôde acionar advogado, não pôde entrar em contato com ninguém, certo? Aí, nesse contexto todo, ele foi transportado de Camburão, de Florianópolis, até a cidade de Chapecó. Lembrando que o prefeito havia feito uma cirurgia de joelho, ficou 5 meses andando de muleta, enfim, ele estava nesse processo de recuperação. Ficou 7 dias em solitária, 7 dias preso nesse ambiente, sem contato com ninguém, recebendo a comida por uma portinha, né? Mas Fabiano, qual que era a justificativa para uma prisão em reclusão total, uma solitária? Porque ele não é um criminoso perigoso. O mesmo deve ter acontecido com o prefeito Faveri. Não sei se o Almir, os colegas entraram em contato e tiveram essa informação. Não aconteceu com ele. O Faveri, eu assisti a live dele quando ele foi solto. Achei muito interessante o que ele falou. Ele relatou algumas coisas ali, mas eu não quero interromper meu amigo Fabiano Ramos. Entrar em contato, não entramos. Aí, olha só, ele ficou na solitária 7 dias para não entrar em contato com ninguém, e nem mesmo com familiares, advogado, qualquer pessoa que fosse. Dizer que foi um período muito difícil para ele, porque dizer que ali realmente ele teve a sua vida testada, mais ou menos assim, sua saúde mental testada. Ele prestou o depoimento, teve acesso ao processo e à denúncia um dia antes de ser liberto, mesmo dia que o prefeito Faveri também foi libertado. Bom, o que acusam o prefeito de Pinhalzinho, que deve ser a mesma acusação ao prefeito de Cocal do Sul, eu digo deve ser, né? É a fraude em licitação, não permitia a concorrência de uma licitação, mas lembrando que no caso de Pinhalzinho houve licitação aberta, não foi nem carta convite. O detalhe é que estas empresas que participavam desta licitação atuavam em conluio, Almir. Elas combinavam quem iria ganhar a licitação, certo? Mas os editais foram publicados, houve o trâmite normal, o dono da empresa teria entrado em contato com o prefeito Sena e encaminhado uma minuta para ser feita a licitação, e desta minuta nada foi utilizado pela prefeitura para fazer essa licitação, tá? Porque tem um modelo padrão que a municipalidade aqui usa, que deve ser usado em vários municípios também. E a outra situação é de que a empresa não prestou devidamente o seu trabalho da consultoria, tá? Mas aí o prefeito também justifica que, por meio da empresa, foram conquistadas emendas parlamentares, projetos, programas, enfim, e isso tudo aconteceu. E ele nega que houve desvio de recurso público
prevaricação, né, ou qualquer tipo de usurpação, ou vamos chamar na linguagem popular, ele não pegou dinheiro, o contrato da prefeitura era no valor de R$ 5.350 por mês, era um valor relativamente baixo, né, comparado a talvez outras situações que a prefeitura tenha nas suas despesas. Eu olho por este lado, né? Mas, enfim, um pouco é isso que o prefeito relata, viu, Almir? É uma história bastante longa. É uma história complicada, e só para concluir, acrescentar um pouco essa sua fala, 5 mil por mês, né? Seria o motivo ali da corrupção. Se levar em consideração o patrimônio que tem o prefeito Sena, o empresário, o cara, o histórico de empresário que ele tem, 5 mil não faria diferença nenhum por mês, não faria diferença nenhuma na vida dele. Mas eu quero trazer aqui para o nosso debate aqui, e já cumprimentar aqui o nosso querido Prisco Paraíso, que está aqui abrilhantando a nossa tela agora, em tela cheia, para todo mundo ver, em Full HD no YouTube e nos acompanhando. Prisco, seja muito bem-vindo. A gente estava aqui só concluindo uma história ali lá de Pinhalzinho, do prefeito, que deu uma entrevista exclusiva para o Fabiano, mas eu já quero mudar a pauta com você, porque tem um monte de coisa acontecendo, inclusive nessa linha ainda do combate à corrupção. 13 municípios que hoje receberam toque-toque na porta do GAECO, do Ministério Público, da Polícia Civil, porque corrupção aqui em Santa Catarina, mas aqui a Polícia Civil está combatendo ferozmente. E eu falei agora há pouco para o Dom que corrupto bom é aquele corrupto preso, de preferência sem fiança, né? Porque se é corrupto, é comprovado, tem que ser preso. Mas a gente tem muitos debates aqui para falar, e lá no final podemos voltar a falar dessa questão das operações, porque eu queria começar falando com você da polêmica do momento, a eleição na Venezuela. Almi, mas é lá na Venezuela. Mas não, eu quero muito a sua opinião, Prisco, pela experiência que você tem, e você viu a ascensão de Hugo Chávez lá em 99 ao poder. Na sequência, Hugo Chávez tratou de se tornar um governo militarizado, digamos assim. Eu até digo, estava conversando hoje aqui na redação, que eu não considero exatamente o governo da Venezuela um governo de esquerda. O que acontece na Venezuela é uma ditadura com uma espécie de um governo totalitário, né? Então, eu acho que governo de esquerda, a gente pode dizer que nós temos aqui no Brasil, onde você tem o direito de ser de esquerda. Aqui no Brasil nós vivemos uma democracia. A Rússia e a Venezuela não consideram esquerda, porque lá é um regime militar, ditatorial, você não tem essa opção. É o que eles mandam e pronto. Mas, enfim, seja bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje, por isso que queria muito a sua opinião, uma avaliação do que acontece lá na Venezuela, e se para você foi uma grande surpresa o que aconteceu. Concordo em número, grau e gênero com você, Almir. Não vamos entrar nesse aspecto, se é direita ou esquerda. Antes de mais nada, é uma ditadura. Simples assim. É uma ditadura. Você me perguntou se eu já esperava isso, mas não resta a menor dúvida. Nós aqui no Brasil, vamos fazer aí um cotejamento com o que ocorreu em 2022. Por mais que a condução tenha sido parcial, capciosa, favorecendo a candidatura de Lula da Silva em detrimento a de Jair Bolsonaro, fizeram uma opção, os senhores ministros do Supremo e do TSE, especialmente a figura nefasta de Alexandre de Moraes. Mas, muito bem, mas nós tivemos acesso às informações. Mas ainda assim o voto não foi auditável e pode ter havido fraude? Pode. Alguém conseguiu comprovar? Não. Então, eu parto da premissa que não houve fraude, né? Diferentemente da Venezuela. Lá ninguém tem acesso a nada. O ex-ministro das Relações Exteriores de Lula da Silva, hoje seu assessor especial, que está desde semana passada na Venezuela, acompanhando o processo eleitoral, que ontem foi recebido pelo ditador Nicolás Maduro, ele não teve acesso. Maduro prometeu liberar as atas de votação, mas como liberar as atas de votação? Elas têm que estar à disposição dos partidos políticos, das autoridades, dos observadores internacionais. Ele fechou as fronteiras na antevéspera da eleição, ele impediu
O acesso aéreo fechou. O acesso aéreo a 2 ex-presidentes da República. Ora, se o cidadão está tranquilo e está fazendo uma eleição transparente, com a lisura tendo como ponto de partida, ele não faria isso. Ele domina o judiciário. Diferente do Brasil, aqui o Supremo controla e domina os poderes executivo e legislativo. Lá não. Lá o Maduro pilota tudo. Os militares, a justiça, o Ministério Público, a imprensa que é censurada e daí por diante. É um poder único. Então, o que se pode esperar? Veja só que o governo brasileiro e Lula ultrapassou todos os limites aceitáveis do tratamento dispensado desse cidadão. Nós temos na Venezuela, além de uma ditadura, o Estado como narcotraficante. É o Estado narco. Vamos falar muito claro. O governo lucra com o tráfico. Isso é uma realidade que é incontestável. O próprio Lula, ponderado, não se manifestou. O fundamento ficou por conta do PT. Esse realmente não tem vergonha na cara. Isso não é um partido, é uma facção. E não estou a generalizar, tem gente boa no PT, mas a sua direção dizer que correu tudo bem nas eleições, cumprimentando Maduro, fazendo os maiores elogios, a ponto do ministro de Relações Exteriores ter se manifestado em nome de Maduro, agradecendo a manifestação do PT, porque a manifestação do governo não chegou ainda. E se tiver juízo, não vai chegar. Vejam só, agora eu acabei de ler que alguns setores do PT são contra essa nota, capitaneada por quem? Por Gleisi Hoffmann. Como diria Nelson Rodrigues, bonitinha, e até aí há controvérsias, mas ordinária. Ordinária. Onde nós estamos? Está jogando mais ainda na lona e na lama a imagem já desgastada do PT. Que é isso? Não teve um país decente que reconheceu o resultado das eleições? Rússia, China, Coreia do Norte, Nicarágua. Vejam quem reconheceu. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, não reconheceu e pede as informações, as atas. Então, é triste nós acompanharmos isso já aí, né, no século XXI, um comportamento desse. Os Estados Unidos já deixou claro que não vai ampliar as sanções, porque as sanções já têm longa temporada e o cidadão não toma conhecimento, né? Deve estar rico, mas o povo está pobre, passando fome. Muitos fugiram para o Brasil, tem fronteira. Aqui em Santa Catarina nós temos muitos venezuelanos, né? E mais sanções é ele judiar ainda mais desse povo sofrido. Então, eu só vejo, para encerrar a apreciação, falei demais, eu só vejo 2 saídas. O judiciário, esqueça. Só tem 2 saídas. Interferência externa, invasão externa, o que não seria a melhor solução, ou o povo, como está acontecendo, os líderes de oposição estão sendo chamados, aliás, estão a chamar a população nas ruas. Hoje, no início da tarde, prenderam um líder da oposição em sua casa, tem imagens aí circulando, né? 3. Então, veja só. 3.000 presos na Venezuela, Prisco. E o líder de oposição foi preso. Qual é a acusação? Não tem acusação, é porque é líder de oposição. Ou seja, é um descalabro completo, tudo fora do controle. Então, a solução para
A Venezuela é uma só. Guerra civil. É a população se insurgindo. Entende? Porque só a força do povo para derrubar um governo desse. É um governo que está justamente pisoteando com a população, que não aguenta mais. Ah, mas a oposição também não provou que conseguiu a maioria dos votos. Perfeito. Até apresentaram lá algumas coisas, mas que não me passou confiabilidade. Mas por que a Comissão Eleitoral não apresenta os dados? Ora, se não apresenta, é que tem algum problema, seguramente. Né? Então, solução da Venezuela, e eu não sou a favor disso. Guerra civil, muitos vão morrer? Vão. Mas guerra civil, infelizmente, quando tem uma reação popular para derrubar um governo, o sangue no asfalto, no meio-fio, é indispensável. Vidas vão ser sacrificadas, mas é a única solução hoje para a Venezuela. Muito bem, eu concordo com você, Prisco, e acrescento que talvez não precisasse de uma guerra civil, bastava um sniper bem treinado lá do governo americano para derrubar esse Nicolás Maduro. E olha que eu sou contra a violência, mas para complementar um pouco do que você falou, Prisco, só relembrando, essa eleição ela parece até uma eleição que teve no México, acho que em 1988, e eu sei isso porque eu sou muito fã da história do narcotráfico mexicano. Eu acompanhei todos os documentários do desenrolar de como os Estados Unidos combate até hoje, tanto que agora, semana passada, prendeu aí o traficante mais procurado do mundo, El Mayo Zambada. Mas em 1988 teve uma eleição no México que foi assim, que o candidato que venceu, ele estava de acordo com o narcotráfico, estava trabalhando com o narcotráfico, aquela raça toda lá do México que transportava cocaína da Colômbia para os Estados Unidos, e a eleição era um candidato que estava ganhando até um certo ponto, caiu a luz geral no México, teve um apagão, quando voltou, o outro candidato já estava à frente, foi ele que ganhou a eleição, manipulada pelo narcotráfico, e o governo naquela época totalmente vendido, e o México que a gente conhece hoje, ele é fruto de um golpe, né, que aconteceu na eleição lá em 1988. Mas em relação ao comentário ali, em relação à questão de o Lula não já ter falado que foi um golpe, ou definitivamente romper com a Venezuela, que eu acho que é um grande erro do Brasil não fazer isso hoje, é porque eu acho que o Lula ainda tem, na sua loucura, a impressão de que na Venezuela nós temos um governo de esquerda democrático. Não é uma democracia e nem é um governo de esquerda. É lá uma ditadura, é um governo totalitário que a população não tem vez, a população não vai se insurgir lá. Eu lembro que há 17 anos, mais ou menos, o Hugo Chávez, que era vivo ainda, né? Infelizmente não morreu cedo, morreu só depois de velho, ele fechou uma TV, a maior TV da Venezuela foi fechada, foi tirada do ar, porque criticava o governo de Hugo Chávez. Então, eu acho que o governo devia romper definitivamente com a Venezuela, até porque eu acho que o Brasil, eu estou falando aqui de uma forma assim, mais genérica, mas acho que o Brasil depende muito pouco da Venezuela, ou quase nada, e aí insiste nessa diplomacia branca, nessa diplomacia, olha, não, vamos deixar, cada país é soberano e não sei o quê. Não faz o menor sentido, Dom Schiavi. Bom, vamos trazer notícias fresquinhas agora. Tudo indica que o Prisco falou vai ocorrer dentre algumas horas, tá? Maria Corina Machado está agora em Caracas com uma multidão em praça pública, tá? Não se sabe ainda exatos os números, porém ela, que é a vice-candidata, está ali com uma multidão. O jornal Zero Hora de Brasília, ou Hora de Brasília, como muitos conhecem, acaba de noticiar que... Dom, ela não é a vice-candidata, ela é a candidata que perdeu. Isso, que não deixaram concorrer, né? Ela seria a candidata da oposição. Só para deixar claro, senão a gente pode confundir achando que é a vice-presidente. Não. Ela era a candidata que concorreria primeiramente, com muita chance. Quando ficou com uma inegibilidade, como muitos já conhecem aqui no Brasil também, e ela está agora no meio da Praça de Caracas com uma multidão, tá? Ao que tudo indica, Nicolás Maduro não está mais na Venezuela. Fugiu hoje pela manhã, ao que tudo indica, tá? Depois dessas prisões que o Prisco falou de líderes e 3.000 presos na Venezuela, crime cometido segundo terrorismo. Tá? Então, o crime que cometeram perante a justiça da Venezuela foi terrorismo, por ser contra o governo de Nicolás Maduro, deixando muito claro isso. E o que está acontecendo também é que facções da Venezuela, facções criminosas da Venezuela, deram 3 horas para Nicolás Maduro
contestar que ele ganhou. Senão eles vão tomar a rua. Então, o que tudo indica, será um banho de sangue na Venezuela e não orquestrado por ele, que sim é um ditador, porém, vem a mim tudo vosso reino nada, como todos os ditadores ali. E foi muito estranho, eu estava acompanhando com alguns jornalistas independentes antes da eleição, isso no domingo, 22h36, aconteceu um apagão cibernético, 10h36 da noite. Ao que tudo indicava, Hernandes Gonzalez estava na frente de lavada, tá? Foram abertas algumas urnas, publicados alguns resultados ali, inclusive esses com foto, e dava uma diferença discrepante. 22h36, pum, caiu o sistema, esse sistema demorou quase 3 horas para voltar. Quando voltou Nicolás Maduro já fazendo uma virada muito parecida com o que aconteceu aqui no Brasil, deixando claro, não estou falando que aqui no Brasil aconteceu isso, tá? Se tivesse acontecido, como bem falou o Prisco, seria, no caso, comprovado. E até o momento não foi comprovado e não foi contestado, então não teve isso. Mas o que indica a Venezuela é que sim, aconteceu lá alguma coisa, a famosa falcatrua, tanto essa que o jornal Zero Hora, como eu falava de Brasília, Hora Brasília, acabou de publicar que a Casa Branca dos Estados Unidos está comprovando uma suspeita de fraude, tá, nas eleições venezuelanas. Então, até a Casa Branca, perante o jornal Hora Brasília, está também de comum acordo contra essa eleição. Muito bem. Ô, Fabiano, eu quero trazer você para a discussão, e diante de tudo isso que a gente já falou, que o Prisco falou e o Dom agora complementou, me parece uma estratégia muito, muito interessante para o Nicolás Maduro, que a população se revolte e que vá para a rua, porque ele só quer um motivo para chegar lá e fuzilar todo mundo. Sabe, me parece assim muito atrativo para ele que a população vá para a rua e que ele tenha a mínima. Olha, bateram no meu carro, jogaram uma pedra, vou matar todo mundo. Por quê? Se os opositores foram presos, tem aquele outro menino lá que teve que fugir, eu esqueci o nome dele agora, o Juan Guaidó, né? O Juan Guaidó. Foi assassinado, né? Não, foi assassinado. Não, Juan Guaidó não. Não, ele está exilado. Teve um outro Juan que foi assassinado. Juan Guaidó tá exilado. Tá exilado, né? E você não me. O que você acha disso? Parece que o governo venezuelano, o Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro, para deixar bem claro, ele quer só um motivo para rechaçar para cima da população. Almir, eu acredito até que não, porque nem mesmo os militares de baixa patente, que quem vai para a rua, apoiam Nicolás Maduro. Essa é a verdade. Somente aqueles de alto escalão, ainda muito relacionados a Hugo Chávez, é que apoiam esse sistema. E quero destacar 2 coisas importantes nesse processo todo. A Venezuela vive extrema pobreza, 95% da população vive numa extrema pobreza. E quando começa, vocês lembram da crise do papel higiênico? Que não tinha nem papel higiênico na Venezuela. Então, isso aqui já representa exatamente o que é a Venezuela hoje. Interessante, vocês comentaram também dos migrantes. Só nesse ano, 125 mil pessoas, isso dados do governo federal do Brasil. Ou seja, 10% da população do Brasil, da Venezuela, já fugiu de lá. Está diminuindo a população. E estão indo para onde? Estados Unidos e Brasil. O Brasil, por ser mais perto, e Estados Unidos, porque representa uma liberdade. Então, a situação venezuelana é extremamente grave. E você pergunte para algum Uber aí da capital, Prisco, que é a coisa mais simples do mundo você encontrar venezuelano motorista, por que eles vieram para cá? E eu, olha, encontrei empresário, jogador de beisebol profissional, encontrei funcionário público e trabalhadores com formação de nível superior dirigindo na capital, que preferiram sair deste mundo da Venezuela para vir ao Brasil, porque ainda assim era muito melhor. Aqui no Oeste, eles trabalham nas indústrias, especialmente na agroindústria, no setor madeireiro, com uma tranquilidade muito grande, porque
Eles dizem, tem emprego, tem comida e os brasileiros são gentis. Tá? Você imagina, então, a situação que vive isso. E Nicolás Maduro, meus amigos, eu acredito e tenho certeza que ele não fica no cargo e vamos ter uma autoproclamação da oposição como governantes. Agora, Prisco, essa situação que traz o Dom e o Fabiano de uma alta. Deixa eu só fazer uma retificação rapidinho, Almirante, se você passar para o nosso decano. Eu confundi o Juan Guaiú com o Oscar Pérez, aquele militar. Tá? Então, o Oscar Pérez foi aquele militar que lutou contra o governo e foi assassinado ali, que é um dos mártires da Venezuela no dia de hoje. Ok, Dom, feito o registro aí. Meu caro Prisco, você que tem acompanhado tantos pleitos e até mais recente nós tivemos a própria eleição da Rússia. Na Rússia, se eu não me engano, eram 3 candidatos e Putin nem à rua foi fazer campanha, nada, ganhou de lavada. E lá os opositores dele, uma hora dá uma dor de cabeça e morre, outra hora cai de um barco e morre, ou de um prédio e morre, um avião explode. Lá é um negócio assim bem democrático, né? Como diz na internet, contém ironia. Mas você acha, sinceramente, Prisco, com a sua experiência, que o cenário é esse? Porque, diferente um pouco dos meninos ali, eu não consigo enxergar Nicolás Maduro recuando. Eu vejo ele avançando contra a população e matando quem tiver que matar para se perpetuar no poder, como todo ditador faz. Mas nós não podemos ignorar uma situação. Quando o povo ocupa as ruas e vai na direção da sede do poder, se é realmente um aglomerado forte de populares, de pessoas, não há armamento que segure. Costumo dizer que, contra a vontade do povo, nada é possível. Ou seja, o povo é capaz de derrubar um governo, porque não há militares, policiais e base balística. Mas Prisco, o avanço da multidão. Mas um povo livre. E eu acredito, mas esse povo aí é livre. Esse aí está reagindo, está respondendo ao chamado da oposição, está se arriscando. Temos 7 mortos, milhares de presos. Eu acho que chegou o limite. As pessoas estão morrendo de fome. Entre morrer de fome, ver o filho chorar com a barriga vazia e levar um tiro, o cidadão vai para o desespero, é isso. Então, eu não vejo solução, a não ser que haja um recuo. Mas se o povo estiver determinado, ele não se sustenta. E talvez vá chegar o momento até em que países vão armar essa população, como, aliás, os Estados Unidos cansa de fazer com vários países, como agora na Ucrânia. Não há participação direta, mas bilhões e bilhões de dólares são queimados à base de munição, de armas e de contingentes para que a Ucrânia reaja à Rússia. E, para encerrar, eu quero pegar uma carona na sua observação com relação ao governo Lula. Eu concordo plenamente. Era questão de romper relações. Até porque Biden fez contato, pelo que o noticiário traz, com Lula. Afinal de contas, o Brasil é o principal player da América Latina e logo os Estados Unidos vão buscar o entendimento com o Brasil para se posicionar e, quem sabe, reagir. Mas eu duvido. E não é porque Lula é um insano, não. É porque ele é um irresponsável. Essa que é a grande verdade. Ele não tem a menor cerimônia em se omitir. É um dissimulado. É um dissimulado. Entende? Então, a situação é essa. E eles têm a coragem de falar que a reação do governo Maduro é aos terroristas. Isso lembra os terroristas aqui de 8 de janeiro de 23? Terrorista, com rosário, Bíblia e bandeira na mão. Esses são os terroristas. Nesse ponto tem até uma semelhança.
com o Brasil. Eles estão aprendendo, estão pegando carona nas experiências bem-sucedidas, graças a esse Supremo Tribunal Federal, né? Estão pegando carona. Essa que é a grande realidade. E, por fim, eu só gostaria de fazer uma última colocação, que eu tenho minhas dúvidas, Dom, que ele já tenha deixado o país. Eu ainda acho que ele vai resistir. Ele não quer entregar rapadura, não. Muito embora esteja rico, com bilhões e bilhões de dólares, parece que já mandados para o exterior, sem falar em ouro e outras coisitas mais, mas eu acho que ele vai resistir no limite que for possível. Não sendo mais capaz de controlar a situação, ele pode até bater em retirada. Mas isso envergonha a América Latina para o mundo, especialmente a omissão do governo brasileiro. Eu acho que está na hora do intervalo aqui, mas antes eu acho que está na hora do governo definitivamente romper com a Venezuela, mas romper definitivamente, entendeu? Ao povo venezuelano, nenhuma punição. Ao povo venezuelano, na medida do possível, como o Brasil tem feito, especialmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acolhê-los, dar oportunidade de se legalizar, dar oportunidade de trabalhar. Como o Fabiano falou, eu conheço também venezuelanos que trabalham na Grande Florianópolis, na indústria, em serviços braçais, em serviços duros, e a informação que eu tenho, inclusive falei recentemente com o diretor da Leroy Merlin, na Grande Florianópolis, que é uma multinacional, e ele falou: Almir, os venezuelanos são os que menos me incomodam, trabalham pra caramba, trabalham mais que os brasileiros e não reclamam. Não reclamam, são gratos o tempo inteiro por poderem fazer parte do time da Leroy Merlin. E, infelizmente, a Venezuela, o povo venezuelano que está lá, o resto da população que está lá sofrendo, estão desperdiçando várias coisas boas que a Venezuela tem. Tem o Mar do Caribe que banha ali a Venezuela, a costa da Venezuela, o petróleo da Venezuela, o turismo da Venezuela. Então, infelizmente, enquanto tiver essa ditadura lá, o povo vai sofrer. E acho que, por bem da humanidade... Agora o povo venezuelano está aqui em várias partes do Brasil, Almir, mas gostaria de voltar para o seu país, para suas origens. Sim. Entende? Eu acho que também essa situação faz com que o povo venezuelano que lá está se insurja contra o governo, até para que seus compatriotas possam retornar. Olha aqui, senador Paulo Paim diverge de maneira frontal a decisão do PT porque não há democracia na Venezuela. E, por fim, o Maduro hoje resolveu investir contra o Elon Musk, fez uma série de declarações, inclusive chamou ele para uma briga. Quem se mete comigo falha, Elon Musk. Como dizemos em Caracas, nos bairros, se você quiser, eu quero. Tipo, um confronto. Sabe o que o Musk respondeu? O burro sabe mais que Maduro. O que eu me pergunto às vezes, antes do intervalo, só para concluir, o que eu me pergunto às vezes, colegas, Fabiano, Dom, por que os Estados Unidos não interferiu ainda na Venezuela? Né? Porque assim, eu sou contra os Estados Unidos bancar a polícia do mundo, querer fomentar guerras do mundo afora, mas os Estados Unidos derrubou Manuel Noriega na década de 80 no Panamá. Porque o governo dos Estados Unidos bancava o Manuel Noriega e descobriu que ele estava negociando com narcotraficantes venezuelanos, bolivianos, colombianos, e o governo dos Estados Unidos, está negociando com traficante, aqueles que nós estamos tentando prender, então nós vamos lá e prender o Manuel Noriega, veio ter a redenção dele, agora, anos atrás aí, acho que já até morreu de tão velho que estava. Derrubou o Muammar Gaddafi na Líbia, todo mundo lembra aqui daquele ataque que fizeram ao embaixador americano que estava visitando a Líbia, na sequência derrubaram o Muammar Gaddafi. Não, na verdade já tinha sido derrubado o Muammar Gaddafi e no Iraque. Lá o Iraque derrubaram o ditador. Enforcaram em Saddam Hussein. Então assim, o que está faltando para os Estados Unidos ir ali e fazer assim, fazer um strike assim Aí eu vou provocar o Fabiano. Fabiano, nós estamos aí a menos de 100 dias das eleições. Uma invasão que está sendo estimulada aqui pelo nosso amigo Almir, dos Estados Unidos à Venezuela para derrubar o Maduro, isso daria voto para a Câmara ou tiraria? Olha, primeiro que isso não irá acontecer.
Os Estados Unidos são os mantenedores da Venezuela, ô Prisco, tu sabia disso? Se os Estados Unidos só dissessem não compro mais petróleo de vocês, acabou a Venezuela, estrangulamento econômico. A Venezuela só vive de petróleo. E observem os países que reconheceram a eleição do Maduro, justamente aqueles que precisam do petróleo venezuelano barato para fugir das grandes companhias norte-americanas, leia-se China, Síria e por aí afora. As grandes petrolíferas. Exatamente, Prisco. Então, isso não acontecerá, mas um estrangulamento econômico vai ser muito mais eficiente. Acaba o dinheiro, acabou a guerra. Lembrando que essa eleição ela aconteceu como parte de um gesto que o governo Maduro fez para os Estados Unidos, que tirou algumas sanções, né? Derrubou algumas sanções. Ó, a gente vai derrubar umas sanções aqui, vamos facilitar a tua vida, mas te aligera aí e faz uma eleição justa, não sei o quê. Isso fazia parte de um tratado com os Estados Unidos. Com essa guinada, uma guinada quase que terrorista do Maduro, os Estados Unidos pode muito bem fazer esse estrangulamento, sim. Dizem até, né? Dizem aí as más línguas, os avalistas, os avaliadores, enfim, que os Estados Unidos é doido para derrubar o governo da Venezuela, para tomar conta do petróleo, blá, blá, blá. Eu prefiro 1000 vezes os Estados Unidos tomando conta do petróleo da Venezuela e vendendo caro, ou nem vendendo, ou fazendo o que quiser, do que Nicolás Maduro no poder. É uma lástima nós sabermos que aqui um país que faz praticamente, aqui na nossa região, faz divisa com o Brasil, Venezuela, e, poxa, e aí vive ali como se fosse aquelas ditaduras lá da Arábia Saudita, lá do mundo árabe. É uma loucura isso, né? Eu vou passar aqui rapidamente, pessoal, antes do intervalo, dar um abraço aqui pro Evaldo Hoffman, ele tá comentando aqui com a gente, ó, tô dividindo aqui na tela para quem tá nos acompanhando. Coronel Evaldo Hoffman. Evaldo Hoffman, uma figuraça, né? Boa tarde, Prisco, Almir, Dom, Fabiano Rambo também. Olha só, para o Lula, a democracia é relativa. A nota veiculada pelo presidente do PT é um deboche à inteligência do povo brasileiro. Coronel Evaldo Hoffman, um forte abraço para você, mandar um abraço para o seu irmão. Ele é irmão do Jean Hoffman, o cara que mais pedala em Florianópolis e região. É uma figuraça, né? Ele falou aqui que esqueceu do Fabiano. Aí tem aqui também o Arlindo Guide. Ó, vocês trabalham na Jovem Pan e já esqueceram que tentaram fechar o canal de TV Jovem Pan e que na eleição de 2014 aconteceu a mesma coisa, deu um baque nos computadores quando voltou, a Dilma ganhou. Né? Lembra ele aqui. E tem mais um comentário aqui, ó. Prezados, parabéns pelo programa. Quero ver os 4 aqui em Criciúma em um programa. Prisco, te acompanho desde a década de 80. Opa! Entregou a idade do Prisco. Para. Professor, ó, aqui no Brasil é assim, ó, é Michael Peterson. Mas, como eu acho que é um nome americano, então é Michael Peterson, de Criciúma, que está nos acompanhando aqui. Obrigado pelo carinho aí de todos vocês, a galera interagindo com a gente na live. Eu vou fazer um intervalo rapidinho no rádio, na 101,5 e na 95,9, e na sequência a gente volta no rádio, mas nós vamos continuar aqui na internet. Seguindo por aqui, meus amigos, a audiência bombando desse programa, hein? Na internet aqui a galera interagindo, participando. Vamos deixar um pouco o Maduro de lado e que o Maduro ache... Já apodreceu esse Maduro. E que esse Maduro apodreça. Tá caindo de Maduro. Tá caindo de Maduro. Pelo menos é o que deveria acontecer, né? Deveria acontecer isso com o Maduro. Mas eu acho até, pessoal, só para encerrar de vez esse assunto, que eu acho que a população da Venezuela não tem força suficiente, de tão devastada que está e de tão pobre que está, passando uma real necessidade lá, para lutar contra um governo tirano desse aí. E aí me vem o Lula e fica quietinho e não faz nenhum pronunciamento. Pelo amor de Deus, entendeu? Cara, é por essas e outras que está sofrendo o tanto de crítica que está sofrendo. Não quer chamar a atenção do mundo? Não vai para o G20 dar palestra, dar de dedo para os outros países, jogar sementinha? Olha, temos que fazer isso, temos que taxar os mais ricos, temos que fazer aquilo. Por que não se pronuncia agora, então? Não quer ser protagonista do mundo? Não quer ser uma liderança mundial? Se manifesta agora, então, e manda o Chaves para PQP, porque
Não quer protagonismo? Agora, a hora é agora. O momento é esse. Tá aí a grande oportunidade de ser protagonista, não no mundo, mas começando pela América Latina. Assinando uma carta embaixo dizendo, olha, Nicolás Maduro, tu não és bem-vindo aqui, ó. Ministra, como é que se diz? Embaixador da Venezuela, carca daqui, vaza para Venezuela. Não queremos você aqui. O povo venezuelano, sim, é bem-vindo no Brasil. E não ter sanção nenhuma para esse povo. Mas seria tão inteligente isso, Almir, tão inteligente, que ele agradaria e agregaria também gregos e troianos, entendeu? Sim. Porque nem os esquerdistas gostaram dessa atitude. Os de direita, muito menos, entendeu? Então seria, após uma decisão peripitória, carca fora, como disse o Almir, carca fora daqui. Eu aposto que Milei gostaria de conversar com ele depois disso, não, vamos sentar, tal, e poderia colocar uma pacificação ordeira na América Latina. E aí sim ele ter um posicionamento político de estadista, de líder realmente, entendeu? E retomar um pouquinho da credibilidade dele, que nesses quase 2 anos só vem ladeira abaixo. Olha, o nosso querido Rodrigo aqui de Criciúma está nos ouvindo, dizendo que eu estou muito nervoso, que eu tenho que me acalmar um pouco. Mas é que isso me irrita, isso me tira do sério. Tem aqueles assuntos que o Prisco fala assim, olha, eu passo a bola, não quero falar sobre esse assunto. Eu não tenho essa opção, eu sou o apresentador do programa. Imagina se eu disser que eu não vou falar aqui. Então, Rodrigo, a situação é irritante. E eu lembrei agora, meus amigos, que tempos atrás o Lula começou a meter o bedelho na guerra da Ucrânia e da Rússia, dando conselho para um, conselho para outro, ditando regra. Por que ele não faz agora na Venezuela? Por que ele não faz agora na Venezuela? Aproveita o momento, vai sair como um herói. Vai sair como, se tu resolver a questão da Venezuela chutando o Maduro, vai sair como um herói. Mas muito bem. Almir, lembrando... É porque ele não é estadista. Ele é um canalha. É um canalha. Só isso. Lembrando que na primeira eleição de Maduro, quando ele se elegeu, tem vídeo do Lula circulando até hoje aí, ele parabenizando, abraçando o Nicolás Maduro, fazendo aquele pampeiro, coisa essa que ele não fez em vários aqui da América Latina, provando que ele tem uma relação muito próxima, podemos dizer até como amigos, de Nicolás Maduro, entendeu? E amigo de verdade é aquele que diz, não faça isso, você fez merda, não é só aquele que passa a mão na cabeça. Desculpa a nossa audiência aí pelo M, mas é a verdade, né? Muito bem, meus amigos, deu de Maduro aqui nesse programa por hoje, senão eu vou infartar aqui. Eu tô fulo da vida com esse negócio da Venezuela aí, o povo sofrendo e esses malucos aí no poder. Deus o livre. Mas, voltando aqui para a política local, Dom, eu queria que você desse um apanhado aí de forma rápida, porque nós já estamos com uma hora bem adiantada e temos que entregar em 50, às 4h52 ali, porque a rede nos chama. Como é que tá os bastidores da política aí no Alto Vale, no Norte? Muitas mudanças, muitas tratativas, porque tem um detalhe muito interessante que nós temos aí um limite de dia 5 para as convenções, acho que a maioria dos partidos já estão praticamente definidos, mas vai ter a convenção e tem até dia 15 para as homologações, que aí são outras histórias. Aí até queria te perguntar, não sei se você tem essa informação, se uma vez que eu fizer a convenção do partido, que eu vou para o executivo, eu posso recuar e ir como vice? Eu posso recuar e não ter minha candidatura e apoiar uma outra candidatura? Após homologada essa, depois da data, pode se mudar até a questão, eu mas digo não... após a convenção, dia 5. Não. Tá, você pode... Calma lá. Ó, até não ser homologada, não tem problema. Mas depois da homologação, aí a situação complicou, né? Não pode mudar depois da homologação. Carimbou ali, o Almir é o candidato, o Almir é o candidato. Tá? Não, mas o Almir pode renunciar. Não, daí o partido tem direito a indicar. Sim, a renúncia sim. Tem que haver uma renúncia, mas ele não pode ter uma inversão de chapa. É a homologação das candidaturas pela Justiça Eleitoral até o dia 20 de agosto. A homologação até dia 15. Ou seja, a homologação até dia 15? Ou 15, pode ser. Eu sei que nesse intervalo ainda pode acontecer mudanças, né? Pode acontecer. Agora, depois da homologação, daí acabou. Muito bem. Dom, traga um apanhado geral aí do Alto Vale e do Norte, pelo que você conseguiu apurar aí. Vamos lá. Fui a São Francisco do Sul, Barra Velha, Penha, Joinville,
Navegantes, Itajaí e Balneário Camboriú agora. Isso em 2 dias, meus amigos. Isso é uma correria grande. A 280 ainda não está duplicada para muitos. Um caos, tá? Chovendo e frio. Não viaje para São Francisco à noite. E o que eu gostaria de falar desse amparato é justamente sobre essas homologações. O PL está se unindo em grande parte dessas cidades ou com o PSD, ou com o PP, ou chapa pura, tá? Então o PL que está vindo com uma força muito grande. O caso de São Francisco do Sul com o candidato Renato Gama Lobo está aberto ainda para ver quem será. É bem provável que no dia 3 de agosto, sábado agora, vai acontecer a convenção deles homologando o Renato Gama Lobo como candidato, coloquem ou o PP ou chapa pura do PL lá em São Francisco. O mesmo ocorre em Joinville, onde já está praticamente homologada. No dia 4 será a convenção. No domingo, Fabi Venera, no caso a vice, e Sargento Lima. Porém, Joinville, estive conversando com lideranças ontem, fui inclusive num bar de petistas conversar com o pessoal, quase apanhei, mas não posso falar sobre isso. E aí, conversando com essa turma, nós vimos que vai vir o Novo contra o PL. O PT está bem desfalcado lá, realmente, em Joinville, e todos estão indo para o Novo. Lideranças bolsonaristas de Joinville estão indo votar em Adriano Silva. Barra Velha, um Deus os acuda. O prefeito Daniel, que era presidente da Câmara de Vereadores, a cidade está um caos, é obra inacabada para tudo quanto é lado. Faz alguma coisa, você que está no cargo de prefeito. Penha, eu mandei um áudio pro pessoal que ventilou, se eu não me engano, na sexta-feira. O candidato a prefeito de Penha foi agredido por 6 a 7 manifestantes, tá? Júnior Mafra agredido numa festa dos amigos. Ele que foi separar uma companheira dele, chamada Camila, uma amiga de campanha, de uma briga onde tinha opositores a ele, opositores esses ligados ao opositor, foi parar no hospital, está com coágulo no cérebro e apanhou na festa dos amigos. Isso é um absurdo. Cadê a democracia? Cadê a conversa? Certo? E Navegantes, agora que o PL está rachado de ponta a ponta. Não sei o que está acontecendo com o PL nessa região. Não sei se é uma disputa de poder interna ou uma guerra de falos, né? Mas rachou de ponta a ponta e pode ser que o PL, aqui em Navegantes, aqui do lado, dê de bandeja para a oposição. Isso é um amparato aqui da região. O mesmo acontece aqui em Balneário Camboriú, onde tivemos agora a homologação de campanha da Juliana Pavan, que vem com Nilson Probst do MDB, de vice dela. E ao que tudo indica, nesse final de semana, teremos ali homologado o candidato Peter Lee do PL contra, juntamente, vice nesse caso dele, do PSDB, o Erasmo. Então vem Peter Lee e Erasmo contra Juliana e Nelson, e mais alguns partidos aqui também. Então esse é um amparato aqui, eu estou resumindo, Almir, foram muitas informações. Eu gosto muito do velho jornalismo, que é sentar, olhar no olho da pessoa, conversar, extrair informação e sentir principalmente a verdade. Muito bem, meus amigos. Para encerrar, aqui na nossa região, teve um fato novo aí noticiado pelo jornalista Marcelo Lula, né, e eu preciso dar o crédito aqui para dizer de onde é que veio a informação, de que Ricardo Guide foi denunciado, né, aqui por um suposto abuso de poder econômico. Sinceramente, eu acho que não dá em nada. Acho que isso aí vai criar muito mais um agito, mais um fato, um noticiário do que realmente comprovação de qualquer coisa assim, né? A política continua bem agitada. O PL faz a convenção aqui no domingo, se eu não me engano, domingo às 19h22, um número simbólico, uma hora simbólica, e dia 5 o PSD faz aí um grande evento também para a convenção do partido aqui. E a disputa vai se polarizando cada vez mais aqui em Criciúma entre Ricardo Guide e Vaguinho. Olha, dizer para vocês, teremos uma eleição e tanto. Eu acho que uma das eleições mais disputadas da história de Criciúma. Para quem achava que Vaguinho, por chegar por último, não ia ter força, não sei o quê, não é o cenário que eu vejo. O cenário que eu vejo é um Vaguinho crescendo a cada dia, muito fortalecido e com a língua afiadíssima, né? Chamou para discussão, ele está aí pronto para discutir. Mas a gente aguarda aí os próximos capítulos. Prisco, prazer falar contigo. Fabiano, da mesma forma. Dom, é sempre muito bom estar com você também. Valeu, gente.
Obrigado aí pelo Abraço, carinho. amigos. Obrigado. Mandar um abraço pro nosso querido ouvinte Arilton Amador, que está nos ouvindo aqui também, aqui de Criciúma, figuraça aqui da cidade. Encontrei ele com o ex-prefeito Anderlei na feirinha sábado, trocamos uma ideia, não quis pagar o café, mas elogiou o programa aqui, o Debate por Santa Catarina. Ele não quis pagar o café, mas tem um cara que ofereceu café para nós lá em Barra Velha, tá? Vocês são muito bem-vindos. Prisco, Rambo e o Almir. É o Júlio, eu chamo ele de Boni, né? Que ele é muito brincalhão, o dono da padaria. Posso falar o nome da padaria aqui dele? Pode. No centro de Barra Velha? O Júlio da padaria Leia, né? Não é candidato a nada, mas é um cara sensacional. Olha o presente que ele me deu aqui, cara. Eu gosto de sonho sem recheio, tá? Mas um abraço aí pro pessoal de Barra Velha também. Obrigado.